O homem foi à Lua ou não? Um dos mistérios mais controversos da história da humanidade. Um evento tão grandioso que ainda é lembrado e celebrado como uma das maiores conquistas do ser humano. Pode ser uma mentira bem construída? Será que o homem realmente pisou na Lua ou foi tudo um mito para alimentar o ego da sociedade? Essa questão tem sido objeto de debates e conspirações por décadas, e as teorias excêntricas que cercam esse evento histórico fascinam a todos e buscam a verdade até hoje. Antes de continuar, que tal dar um like no vídeo e se inscrever em nosso canal? Por que isso? Alguns afirmam que tudo foi uma elaborada encenação cinematográfica, enquanto outros acreditam firmemente que os astronautas pisaram na superfície lunar em 1969. Então, qual é a verdade absoluta? Fique conosco neste vídeo, pois vamos abordar as teorias acerca deste assunto que até hoje tem sido questionado. A Apollo 11 foi o nome do projeto rumo à Lua em 20 de julho de 1969. O astronauta americano Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar na superfície lunar. A missão Apollo 11 foi o clímax de um programa espacial intenso e altamente competitivo entre os Estados Unidos e a União Soviética, conhecido como a Corrida Espacial. A conquista da Lua pelos Estados Unidos representou um triunfo estratégico e tecnológico e desencadeou uma onda de orgulho e admiração por todo o mundo. A missão foi realizada em etapas, com o lançamento da nave Apollo 11 em 16 de julho de 1969, seguida pela separação do módulo lunar e sua descida na superfície da Lua, enquanto o módulo de comando orbitava em torno dela. Após uma série de procedimentos de segurança e preparação, Armstrong desceu a escada do módulo lunar e deu seu famoso discurso: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Ao todo, a missão Apollo 11 durou 8 dias e foi acompanhada por milhões de pessoas em todo o mundo, por meio de transmissões ao vivo pela televisão. Mas por que será que o homem não voltou mais à Lua? Bom, a verdade é que voltaram diversas vezes. Após a primeira viagem, os Estados Unidos ainda enviaram mais 6 missões tripuladas à Lua até 1972, mas depois disso nunca mais voltaram. Uma das principais razões foi a falta de financiamento após a falha da missão do Apollo 13 em 1970, que gerou um grande desgaste político e levou a um corte de verbas por parte do Congresso estadunidense, o que levou ao cancelamento de missões já programadas. No entanto, isso não significa que não houve mais exploração da Lua. Desde então, foram feitas diversas missões não tripuladas para estudar a Lua, como por exemplo, a possibilidade de instalar bases e utilizar seus recursos, além de sondas que coletaram informações e imagens mais precisas. Existem até outros planos de retorno à Lua, como o programa Artemis, que busca levar a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024, mas desta vez com uma missão muito mais ousada. A nave irá pousar do lado escuro da Lua, o que permitirá aos cientistas desvendar os mistérios do trecho do satélite que nunca está visível para nós na Terra. Mas essa não é a única curiosidade fascinante da Artemis. Antes da sua chegada, a Artemis fará uma viagem de 42 dias no espaço para visitar a órbita da Lua. Essa missão, que foi batizada em homenagem à deusa grega da Lua, vai quebrar recordes em relação a Apollo 11 se tudo correr conforme o planejado. Até nos dias de hoje se discute sobre a ida do homem até a Lua. Esses comentários e discussões sobre o assunto já foram provados ou até mesmo desmentidos por especialistas que mudaram toda a história do tema. Houve-se muitos comentários como a tecnologia da época não era capaz de levar o homem à Lua. Será mesmo? Bom, comparado com a tecnologia atual, os recursos utilizados nas missões Apollo eram bastante limitados. Mas isso não significa que as realizações da NASA possam ser desacreditadas. Na verdade, a agência espacial tinha à sua disposição os recursos mais avançados da época e alguns dos computadores ocupavam salas inteiras. Sem essa tecnologia, o homem não teria sido capaz de alcançar tal feito. Outra frase conhecida é: não ter estrelas nas gravações.
é o fato de uma evidência de que elas são falsas. Muitas pessoas que não acreditam na ida do homem à Lua se perguntam por que as imagens divulgadas pela NASA não mostram as milhões de estrelas que existem no universo, já que podemos vê-las da Terra. A explicação para isso é que as câmeras usadas na época eram muito simples e não tinham a mesma tecnologia que temos hoje. Na verdade, a superfície da Lua onde os astronautas pisaram era iluminada pelo Sol, e isso fez com que as câmeras diminuíssem a abertura, o que pediu que as luzes das estrelas mais distantes fossem capturadas. Com as câmeras atuais, seria possível tirar fotos incríveis da Lua, expondo detalhes do universo que não podemos ver aqui da Terra. No entanto, a iluminação das câmeras usadas na época não é uma prova de que a missão da Apollo 11 foi falsificada. Provavelmente essa você já deve ter ouvido falar. Como não há vento na Lua, a bandeira dos Estados Unidos não deveria estar se movendo. Um dos vídeos que a NASA fez durante a missão Apollo 11, as bandeiras dos Estados Unidos chegaram a se mover. Daí surgiram várias dúvidas por parte das pessoas e dos críticos. Realmente, a Lua não possui uma atmosfera própria, por conta da gravidade ser muito baixa. Porém, isso não é algo que impeça que a bandeira se mova. A bandeira pode se mover por causa da própria inércia, que é a tendência de um objeto em repouso ou em movimento a continuar assim, a menos que alguma força a faça mudar. As sombras esquisitas também é algo que é motivo de crítica e dúvida. Mas por quê? O motivo é o uso de luzes artificiais durante o pouso na Lua, que resultou em sombras com coloração e ângulos inexplicáveis. E a explicação? Existem muitos fatos que podem afetar como vemos as sombras, como o terreno acidentado da Lua, a poeira, as crateras e as montanhas. Além disso, havia muitas fontes de luz diferentes da Lua daquele momento, como o Sol, a luz refletida da Terra, a luz solar que atinge a Lua e o reflexo do módulo lunar. Tudo isso pode ter contribuído para a aparência das sombras naquele momento. Podemos falar também sobre comentários que a NASA provou ser realmente verdade. Por exemplo, já foi dito que astronautas fizeram quarentena ao voltarem da Lua. Mas será mesmo? Na realidade, os astronautas tiveram sim que ficar isolados por 21 dias, por uma outra razão. Os cientistas que estudavam a missão estavam preocupados com a possibilidade dos astronautas terem desenvolvido algum tipo de doença desconhecida que poderia ser prejudicial para a saúde pública. Por isso, foi necessário mantê-los isolados até que se pudesse ter certeza de que eles não estavam infectados com nada perigoso. Outras informações, como pedaços da Lua foram trazidos para a Terra e objetos foram deixados na Lua, também são consideradas verdades, já que os astronautas que foram à Lua trouxeram de lá um pouco de material do solo e das rochas, o que pesavam cerca de 23 quilos. Essas amostras foram estudadas pelos cientistas da NASA para entender melhor a composição do nosso satélite natural. Quando Armstrong pisou na Lua pela primeira vez, ele percebeu que o chão era coberto por uma camada de poeira fina e escorregadia. E também durante as missões, eles deixaram itens para trás. Já na Apollo 16, Charles Duke deixou um retrato de sua família na Lua, mas devido à radiação solar, é provável que a foto tenha se destruído. Então, o que podemos dizer sobre a ida do homem à Lua? Existem outros pontos que os negadores do pouso da Lua fazem sobre poeira, radiação ou sombra, como já falamos aqui, mas não há nenhuma evidência confiável para sugerir como conspiração como essa. Logo, o ponto principal é que os pousos na Lua realmente aconteceram e nem mesmo os soviéticos questionaram isso naquela época, e isso significou algo na era da Guerra Fria. Além disso, um total de cerca de 400 mil pessoas trabalharam nas missões Apollo. Então, podemos acreditar que houve testemunhas suficientes, muito custo e trabalho envolvido para ser apenas uma farsa. O que você acha? O homem foi à Lua mesmo ou não? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo aqui no canal. Por que isso?